Quando pensamos em Marx e Mises falando sobre Bitcoin, a primeira impressão é que seria um encontro impossível, mas basta olhar para o que cada um escreveu para perceber que esse diálogo, mesmo imaginário, é totalmente baseado nas ideias reais que eles deixaram. E é justamente por isso que ele se torna tão interessante. Os dois enxergavam o mundo de formas tão diferentes que colocá-los diante da mesma pergunta cria um cenário rico em perspectivas. A pergunta é simples e direta: o Bitcoin liberta ou oprime? Marx começaria observando o Bitcoin como um fenômeno social. Ele estudou profundamente como o valor se forma, como o trabalho está no centro da produção e como a estrutura econômica cria desigualdades entre quem possui e quem depende do trabalho para viver. Quando ele olha para o Bitcoin, a primeira coisa que chama sua atenção é o acesso desigual. No início, quem mais conseguia minerar eram pessoas com computadores potentes, energia barata e conhecimento técnico. Esses fatores, segundo Marx, já criariam um ambiente de vantagem inicial que poderia se transformar em concentração de riqueza no longo prazo. Ele também veria a volatilidade como sinal de instabilidade. Marx sempre analisou crises econômicas como parte natural do sistema tradicional, algo que não acontece por acaso, mas que é fruto da própria lógica de valorização. O Bitcoin, aos olhos dele, pareceria reforçar esse ciclo de instabilidades, já que seu preço pode subir e cair rapidamente, sem estar ligado à produção real de bens e serviços. Isso levantaria para Marx uma pergunta incômoda: se o valor não nasce do trabalho, de onde ele vem? Essa pergunta já aparece em várias de suas obras, ao discutir mercados financeiros e especulação. Enquanto Marx observa as estruturas sociais, Mises enxerga o Bitcoin a partir da liberdade individual. Para ele, tudo começa com escolhas voluntárias. Uma moeda só existe porque as pessoas aceitam usá-la. Se o Estado força uma moeda ou interfere demais, o resultado são distorções e perda de confiança. Quando Mises olha para o Bitcoin, ele vê algo que sempre defendeu: uma moeda que não depende de autoridades centrais, que não exige permissão, que funciona porque as pessoas decidem confiar nela. Para Mises, isso já seria um ponto extremamente positivo. Em sua obra, ele afirma que uma moeda deve surgir do mercado, não de decretos. Ao comparar essas visões, percebemos um contraste claro. Marx analisa quem tem acesso, quem se beneficia primeiro, quem pode correr riscos e quem não pode. Mises analisa se as pessoas têm liberdade para escolher, se a moeda é transparente, se ela foge da influência de governos. Os dois olham para a mesma realidade, mas buscam respostas em lugares diferentes. Marx olha para a estrutura, Mises olha para a escolha. Se colocássemos Marx diante dos primeiros anos do Bitcoin, ele veria um padrão familiar: poucos mineradores acumulando grandes quantidades, usuários iniciais aproveitando a novidade antes que o público entendesse do que se tratava. Isso não é invenção, são dados reais. Os primeiros mineradores obtiveram quantidades enormes de Bitcoin quando ainda era fácil minerar com computadores simples. Para Marx, isso mostraria como a tecnologia, quando surge, raramente beneficia a todos da mesma forma. Ele levantaria uma questão importante: será que uma moeda descentralizada realmente resolve desigualdade? Ou será que apenas muda de forma quem se beneficia primeiro? Mises, observando o mesmo período, veria outra coisa. Ele enxergaria um processo natural de adoção. Em todas as inovações, os primeiros a chegar são aqueles que têm conhecimento, curiosidade e vontade de correr riscos. Ele citaria exemplos históricos de como tecnologias começaram com poucos e depois se espalharam. Para Mises, isso não seria sinal de concentração estrutural, mas resultado normal de um mercado aberto. A pergunta dele seria outra: as pessoas estão escolhendo o Bitcoin porque ele é útil ou porque alguém está impondo seu uso? Como no Bitcoin não existe imposição, ele veria isso como um sinal positivo. Marx também faria uma análise sobre a função do Bitcoin como forma de reserva de valor. Para ele, valor não pode se sustentar apenas pela percepção das pessoas. Ele depende do trabalho real. Ao observar que o Bitcoin pode subir de preço sem que haja produção de bens por trás, Marx diria que essa valorização se encaixa no tipo de dinâmica especulativa que ele criticou ao longo de sua vida. Ele argumentaria que, sem ligação com o trabalho humano, o Bitcoin não resolve as contradições que ele observava no capitalismo, apenas cria uma nova forma de valorização dependente de expectativas e sentimento coletivo. Mises discordaria disso profundamente. Para ele, o valor sempre foi subjetivo. Ele acreditava que uma coisa vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Não importa se houve muito ou pouco trabalho envolvido. O que importa é a demanda. Nesse sentido, o Bitcoin demonstraria exatamente o que ele defendia. Pessoas atribuindo valor a algo
não porque uma autoridade determinou, mas porque o mercado espontaneamente reconheceu utilidade e escassez. Para Mises, isso fortalece o argumento de que o Bitcoin é uma evolução natural do conceito de moeda. Outra parte importante do debate seria sobre poder. Marx analisaria o Bitcoin observando a mineração e o controle das máquinas. Ele veria como grandes operações de mineração surgiram ao redor do mundo. Empresas com acesso à energia barata e equipamentos especializados começaram a dominar a produção de novos Bitcoins. Para Marx, isso seria parecido com a formação de grandes indústrias durante a Revolução Industrial. Mesmo em um sistema descentralizado, ele argumentaria, os mais fortes acabam acumulando vantagem. Isso não seria culpa da tecnologia, mas do funcionamento social e econômico ao redor dela. Mises observaria esse mesmo fenômeno de outro ângulo. Ele diria que, se uma empresa decide investir em equipamentos poderosos, isso faz parte da competição natural de mercado. Nada impede que outros façam o mesmo. A tecnologia evolui, os custos caem e a competição aumenta. Ele veria a descentralização não na quantidade de mineradores, mas no fato de que nenhum deles pode alterar as regras fundamentais da rede. As regras são públicas, imutáveis e aceitas voluntariamente pelos usuários. Para Mises, isso seria suficiente para dizer que o Bitcoin tem um nível de liberdade que moedas tradicionais não possuem. Esse debate poderia continuar por horas, porque ambos têm pontos fortes e limitações claras em suas análises. A força de Marx está em sua habilidade de enxergar padrões sociais e desigualdades estruturais. A força de Mises está em sua defesa da liberdade individual e na compreensão de como o mercado responde a incentivos. Quando esses dois olhares se encontram, o Bitcoin aparece como um fenômeno complexo, que não pode ser reduzido a respostas simples. Ao aproximar as ideias dos dois, percebemos que o Bitcoin carrega tensões que fazem sentido dentro das duas teorias. Ele nasce como alternativa ao sistema tradicional, conversa com a busca por autonomia e, ao mesmo tempo, levanta dúvidas sobre concentração e acesso. Essas tensões não diminuem sua importância. Pelo contrário, mostram como ele se tornou um dos temas mais ricos para entender o mundo contemporâneo, justamente porque ele desperta interpretações tão diferentes baseadas em fatos reais e observações concretas. À medida que o debate avança, fica claro que Marx e Mises observam o mesmo fenômeno com lentes totalmente diferentes. Ambos reconhecem o impacto do Bitcoin, mas cada um destaca aspectos que revelam seus princípios centrais. Marx se concentra nas estruturas sociais que surgem ao redor da tecnologia. Mises se concentra na liberdade de escolha que ela oferece. E apesar de suas diferenças, os dois encontram no Bitcoin um ponto em comum. Ele desafia o funcionamento tradicional do sistema monetário. Marx olharia para o Bitcoin e perguntaria quem realmente tem poder dentro desse sistema. Ele questionaria se a descentralização é completa ou se, na prática, existe algum tipo de concentração. Ao analisar dados reais de mineração, ele rapidamente notaria que, em alguns períodos, poucos grupos concentraram grande parte do poder computacional da rede. Ele veria isso como um reflexo das dinâmicas sociais externas que se infiltram, até mesmo em tecnologias criadas para evitar concentrações. Marx argumentaria que, enquanto houver diferenças de acesso a recursos, haverá diferenças na capacidade de participar de forma igual. Para ele, a descentralização técnica não elimina as desigualdades que surgem na prática. Mises veria essa mesma situação como uma fase natural do desenvolvimento tecnológico. Ele argumentaria que toda inovação passa por momentos de adaptação. No início, poucos entram, porque poucos entendem ou acreditam na ideia. Depois, conforme o conhecimento se espalha, novas pessoas participam e o sistema se torna mais diversificado. Ele apontaria que, ao longo dos anos, surgiram mineradores em diferentes países, empresas de vários tamanhos e até usuários comuns participando por meio de alternativas mais acessíveis. Para ele, o importante não é o número exato de participantes em cada período, mas o fato de que ninguém controla a moeda por meio de autoridade central. O poder está nas regras que ninguém pode alterar sozinho. Marx também analisaria o comportamento das pessoas em relação ao Bitcoin. Ele entenderia o interesse crescente, especialmente em momentos em que moedas nacionais perderam valor rapidamente. Em países que enfrentaram inflação alta, muitas pessoas recorreram ao Bitcoin como forma de proteção. Marx estudou longamente como crises monetárias prejudicam trabalhadores e famílias com poucos recursos. Ele reconheceria que o desejo de preservar valor é legítimo. Ao mesmo tempo, Marx chamaria a atenção para os riscos de depender de uma moeda instável. Ele argumentaria que uma solução verdadeira para problemas econômicos deve ser acessível, estável e distribuída de forma mais equilibrada. Mises analisaria esses mesmos eventos com outra interpretação. Ele veria que em diversas regiões,
As pessoas escolheram voluntariamente usar Bitcoin porque entenderam que ele oferecia mais segurança do que suas moedas locais. Para ele, isso seria uma confirmação prática de suas ideias sobre moeda sólida. Mises sempre ressaltou que as pessoas rejeitam moedas que perdem valor e buscam alternativas que protegem seu poder de compra. Nos casos em que indivíduos migraram para o Bitcoin por conta própria, ele veria um exemplo vivo de como o mercado reage quando os incentivos mudam. Outro ponto que geraria debate entre os dois seria a relação entre Bitcoin e o Estado. Marx veria o Estado como parte central da estrutura econômica que organiza a produção e distribui poder. Ele apontaria que o Bitcoin funciona fora desse modelo, o que significa que foge de mecanismos tradicionais de controle e regulação. Marx perguntaria se essa ausência cria mais liberdade ou mais incerteza. Ele analisaria essa questão com cuidado, considerando que instituições também existem para criar ordem e proteger as pessoas de comportamentos abusivos. Ele não defenderia um controle absoluto, mas questionaria a ausência completa de mecanismos formais. Mises responderia dizendo que o Estado muitas vezes cria problemas ao interferir demais. Ele afirmaria que uma moeda livre precisa ser independente de interesses políticos. Para Mises, quando governos controlam moedas, há risco de decisões que prejudicam a população ao longo do tempo. Ele veria o Bitcoin como uma alternativa que aproxima o dinheiro das escolhas individuais e afasta o risco de decisões centralizadas. A confiança em sua visão deve vir das regras claras e da liberdade de adoção, não da imposição. Ao examinarmos essa troca de ideias, percebemos que o Bitcoin revela algo profundo sobre a forma como pensamos o valor. Marx acreditava que valor nasce do trabalho humano. Mises acreditava que valor nasce do desejo e da utilidade percebida. O Bitcoin funciona como um teste real dessas ideias. Ele não depende de trabalho físico para ser criado. Depende de energia computacional e de um código que regula seu funcionamento. Para Marx, isso não seria suficiente para gerar valor verdadeiro, pois não representa trabalho produtivo. Para Mises, isso seria um exemplo claro de que valor pode surgir da utilidade percebida por milhões de pessoas de forma espontânea. Marx também examinaria como o Bitcoin é usado na prática. Ele veria que muitas pessoas o utilizam como reserva de valor, enquanto outras o utilizam para transferências internacionais. Isso poderia ser reconhecido como uma solução eficiente para problemas reais enfrentados por trabalhadores que enviam dinheiro para suas famílias em outros países. Marx observaria que esse tipo de uso demonstra uma necessidade social legítima. Porém, ele questionaria se o benefício é distribuído igualmente ou se ainda existe barreira de entrada. Ele também chamaria atenção para situações em que o uso da moeda depende de plataformas privadas que podem criar custos ou dificultar o acesso. Mises veria esse tipo de uso como evidência da liberdade econômica que o Bitcoin oferece. Ele analisaria os casos em que pessoas utilizaram a moeda digital para evitar tarifas altas e processos burocráticos. Para ele, isso mostraria como o mercado identifica problemas e cria soluções que o Estado não consegue fornecer com a mesma rapidez. Mises destacaria que o valor de uma moeda não está apenas no sistema que a sustenta, mas na capacidade das pessoas de manipular de forma eficiente e simples. Ao longo desse debate, os dois concordariam em um ponto fundamental. O Bitcoin revela falhas do sistema monetário tradicional. Marx veria falhas no modo como o sistema cria instabilidades e desigualdades. Mises veria falhas no modo como moedas podem ser manipuladas ou administradas de maneira pouco transparente. Cada um apontaria para direções diferentes, mas ambos reconheceriam que as pessoas procuram alternativas porque algo no modelo atual não funciona como deveria. Com o avanço da discussão, o tema da confiança também ganharia destaque. Marx acreditava que a confiança verdadeira deve vir de estruturas sociais equilibradas e sistemas econômicos justos. Ele veria que o Bitcoin tenta criar confiança por meio da tecnologia, eliminando intermediários. Porém, ele perguntaria se isso realmente substitui a confiança construída por relações sociais. Marx argumentaria que tecnologia sozinha não resolve questões profundas como desigualdade e acesso. Ele diria que confiança depende da forma como as pessoas vivem, trabalham e se organizam. Mises concordaria que confiança é essencial, mas discordaria sobre sua origem. Para ele, a confiança surge quando as regras são claras, transparentes e não podem ser alteradas por interesses políticos ou institucionais. Ele veria no código do Bitcoin um tipo de contrato público, onde todos têm acesso às mesmas informações. Mises diria que isso cria uma forma sólida de confiança, baseada em previsibilidade e liberdade individual, algo que ele sempre defendeu como essencial para um sistema econômico saudável. À medida que as ideias se cruzam, fica evidente que o debate entre Marx e Mises sobre Bitcoin reflete muito mais do que opiniões econômicas.
Ele revela duas formas de interpretar o mundo. Uma busca entender como estruturas se formam e como influenciam a vida das pessoas. A outra busca entender como escolhas individuais moldam mercados e instituições. O Bitcoin, por ser algo tão novo e tão diferente do sistema tradicional, se torna o terreno perfeito para que essas duas interpretações se encontrem. Quando olhamos para as ideias dos dois, percebemos que o Bitcoin não é facilmente definido como libertador ou opressor. Ele pode oferecer liberdade para uns e criar barreiras para outros. Pode gerar oportunidades em alguns contextos e levantar preocupações em outros. Essa ambiguidade não significa que ele é falho, mas que é complexo. E é justamente essa complexidade que faz com que o debate entre Marx e Mises continue relevante. Ele nos ajuda a entender que grandes transformações econômicas não devem ser analisadas apenas por entusiasmo ou medo, mas por observações equilibradas e reflexão profunda. No fim das contas, o que esse debate mostra é que o Bitcoin funciona como um espelho do nosso tempo. Ele revela preocupações antigas, desperta esperanças novas e obriga pensadores de linhas opostas a revisitar suas próprias ideias. Marx e Mises talvez discordassem quase tudo, mas ambos reconheceriam que a sociedade está em um momento de mudança e que o dinheiro se tornou uma peça central dessa transformação. Analisar o Bitcoin pelas lentes desses dois pensadores nos ajuda a perceber que entender o futuro exige olhar para as ideias do passado com mente aberta e espírito crítico.